A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos começar Conversas Artísticas de hoje. Eu sou Paulo Bonfá. E eu sou Mayara Bastianello. Vamos começar agora um episódio produzido em colaboração com o CEL Jaguaré, através da sua coordenação de cultura. Nosso estúdio está montado no palco do Teatro do CEL Jaguaré, aberto aos alunos e à comunidade gratuitamente. Olha, o Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada inteiramente a percorrer as mais diferentes manifestações culturais e com a ajuda de grandes nomes de cada área, especialistas a cada edição. Neste programa temos uma convidada especial. Ela é roteirista, escritora, apresentadora, maratonista e vai falar um pouco mais sobre as outras habilidades que a gente nem conhece. Rosana Herman, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Achei lindas as instalações. Entrei aqui e fiquei assim, meu Deus, como tudo é bonito aqui no CEL Jaguaré, que coisa linda. Adorei, achei lindo, lindo demais. Rosana, a gente está aqui realizando uma série de programas tentando trazer para o público, não apenas os estudantes, mas nossas ouvintes e ouvintes que vão acompanhar esse conteúdo em diferentes locais do Brasil, uma ideia sobre como as artes são tão diferentes e ao mesmo tempo são tão complementares. Você tem uma trajetória bastante variada, né? Você atuou já de diversas maneiras ao longo do tempo em audiovisual, em rádio, fazendo obras literárias, né? Como escritora, mas também como roteirista. Você apresentou programas. Como você considera a sua atividade e a sua formação sob esse ponto de vista da arte? Eu me acho uma pessoa renascentista. Porque quando a gente olha para a Renascença, as pessoas elas faziam muitas coisas, elas se interessavam por muitos assuntos. Então, eu não sou uma pessoa que se especializou especificamente em nada, porque minha paixão é pelo conhecimento. Então, eu tive uma formação de cientista, que eu sou formada em física, sempre gostei de física, de matemática, então hoje chama STEM, né? Que é a sigla para as pessoas que vêm da área de matemática, engenharia, tecnologia. E depois eu fui para o jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever. Mas eu também faço outras coisas e eu me sinto uma artista também, né? Porque eu sou uma criadora, porque eu escrevo, porque eu sou roteirista. Então, de alguma forma, o que parecia que era ruim para minha carreira, assim, mas você, na verdade, é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Mas o mundo muda tanto, e então eu sou uma pessoa absolutamente adaptável, porque tanto eu consigo apresentar um programa ou gravar uma entrevista, quanto escrever uma biografia inteira entrevistando uma pessoa e passando meses com ela, como eu fiz com a Cláudia Raia, fazendo um livro dela. Como eu sou periodicamente contratada por agências de propaganda para desenvolver campanhas e criar coisas e achar um novo rumo para uma empresa que está precisando fazer uma mudança. Então, o que parecia ser uma coisa ruim se transformou minha melhor virtude profissional, a adaptabilidade. Talvez a diferença entre o especialista e o generalista. Isso. Né? Você tem uma visão mais abrangente sobre mais coisas, ainda que com uma superficialidade que você depois cobre indo pesquisar, indo estudar, se informar, né? Do que eventualmente trilhar um único caminho e mergulhar nele, só nele e nele permanecer, né? Isso. E vamos falar sobre roteiro. Vamos. Hoje é um assunto importante porque todo mundo pensa em se publicar. A gente tem muito acesso e facilidade à tecnologia para gravar o seu podcast, colocar no ar, fazer o seu vídeo e colocar numa plataforma, usar as redes sociais, as mídias sociais, os aplicativos de mensagens para tentar passar uma informação, vender uma ideia e por aí vai. Mas o roteiro, ele é muito importante. O roteiro é o trabalho de pensar aquilo que vai acontecer, que vai ser dito, que vai ser filmado, gravado, desenhado, enfim. Como o roteiro entrou na sua vida e você é uma roteirista que pesquisa ou você se considera uma autodidata?
Eu me considero uma autodidata que passou a pesquisar e aprender para poder depois ensinar, porque fui professora de roteiro, em faculdade também. Mas eu aprendi daquele jeito que muita gente começa, que é colando em alguém que é mais experiente e aprendendo com essa pessoa. Então, quando eu entrei para a Band, eu colei num roteirista, o Hélio Tis, e eu olhava os roteiros dele e falava, meu Deus, como é que é esse formato? O que quer dizer vinheta? Eu nem sabia o que queria dizer a palavra vinheta. Então, eu comecei a aprender assim, ficando do lado de uma pessoa como uma aprendiz mesmo, né? Que os primeiros passos são de observação e cópia, você tenta emular, né? Que é um sistema. E um grande pedagogo que eu assim adoro, o Sérgio da Oboré, ele me ensinou que tem 3, digamos assim, caminhos que vêm da mesma palavra para você aprender. E os 3 começam com assim, são 3 palavras que você pode ter um contato para você receber a informação. E um deles é assim, quando você faz por um contato quase que divino, digamos assim, você recebe um talento, né? Que é a profecia, é quase profético. A criança nasce, ela já tem aquele talento, parece que ela aprendeu quase como se fosse uma profecia. Então, é aquilo que o universo te dá, né? O dom que você recebe. O outro caminho é o professor, que é alguém que sabe mais que você e passa aquele conhecimento, desperta a vontade de aprender. Então, profecia e professor. E o terceiro é profissão. Todos começam com prof. Profecia, professor, profissão, para a gente lembrar. E a profissão é que de tanto você fazer, erra e aprende de novo, e vai estudar e faz de novo. Então, são esses métodos que aprimoram o seu trabalho. E todos eles são interessantes. Você sempre tem um pouquinho de dom para aquilo, porque você gosta, né? Você sempre encontra pessoas que passam para você, que dão aquele jorro de conhecimento, e depois o fazendo, em alemão se diz, né? Machen macht der Meister, fazer faz o mestre. Né? Então, de tanto ir fazendo, você vai aprendendo. Essa é a parte da transpiração. Talvez a parte primordial seja da inspiração, Isso. Mas depois tem que ter a transpiração. Tem que ter. E as pessoas não sabem, muitas delas, mas não sabem nem o que é ser um roteirista, o que é um roteiro. Mas o roteiro está presente basicamente em todos os programas de televisão de hoje. Então, quer dizer, quem consome televisão, estou falando mais de televisão, internet às vezes é um pouco de improviso, né? Mas a televisão profissional tem sempre o trabalho de um roteirista. Você já fez, por exemplo, o Pânico, que todo mundo pensa que os humoristas chegam lá e falam... Improvisa. As pessoas do nada. falavam assim, mas é roteirista do Pânico fazendo o quê? Não tem nada para fazer lá? Exatamente, e tem muito, né? Então eu queria que você falasse como é que é o processo do roteiro em televisão, mas agora pro humor, que foi uma coisa que tem sido muito consumida, né? Como que é o trabalho de um roteirista num programa de TV, especialmente em humor, falando do Pânico? Então, durante muitos anos, eu diria décadas, as pessoas nem sabiam que existia um roteirista para nada. Então é porque o trabalho dele estava bacana, porque você se torna invisível, né? Isso é sucesso? Quando assim, ninguém descobre que tem um roteirista ou não? Isso é sucesso porque deu certo. Agora, quando é tão diferente da curva dos outros roteiros que você fala, gente, mas quem que criou isso? Quem fez isso? Aí vão procurar. Tanto é que eu acho que as pessoas sabiam nomes de atores internacionais durante 30, 40, 50 anos, até que alguém um dia aprendeu o nome de um roteirista, porque você certamente conhece poucos nomes de roteiristas de Hollywood. Talvez uns 2 ou 3, mas ator a gente conhece todos. Sim, quem faz as séries, quem faz os longas-metragens do cinema, isso. Né? Quem coloca no papel o que é para acontecer. Mas o roteiro, ele tem muita técnica. Primeiro assim, que o roteiro como documento, ele tem várias particularidades. Ele não é um texto literário, porque ele tem a descrição do que vai acontecer na cena, né, que descreve o que vai... Então, assim... um cenário assim, palco todo pintado de preto numa plateia com 2, 4, 6, com 7 ou 8 pessoas sentadas aqui. Numa mesa branca, 3 microfones e 3 pessoas estão de... Primeiro tem a descrição do lugar, de como você vai montar e tal. Depois tem os diálogos e tem todas as cenas e tem como você vai fazer a cena. Então ele é um documento audiovisual tudo feito no presente, não tem passado, não tem intenção. Por exemplo, você não pode escrever no roteiro. E aí ele pensou. Como assim? Como é que você mostra que a pessoa pensou? Com cara de pensar, né? Então ele descreve ações e diálogos. Agora, Rosana, só para te interromper, para
tentar deixar todo mundo na mesma página. O roteiro ele é um documento porque ele serve para toda uma equipe. Para toda uma equipe, exatamente. Ele não é para o ator, diretor, não. Apresentador. só para o produtor. Iluminador, produtor, diretor, todo mundo. Então, ele é o documento único que vai para todo mundo, tira cópia para toda a equipe técnica, todo mundo que é envolvido recebe uma cópia do roteiro e cada um vai vendo o que é o seu. Então o cara que é produtor de... A cenografia. A cenografia dele, precisa de garrafinha d'água para estar em cima da mesa, senão porque as pessoas bebem água. Todo mundo, cada um vai olhar a sua parte nesse mesmo documento que é de todo mundo, que é o roteiro. Agora, a estrutura do roteiro, quer dizer, o como contar a história, é o que pega. Porque, por exemplo, eu comecei a ver uma série que tem uma técnica chamada Cold Open. Cold Open é assim, em vez de você contar a história, como muita gente acha que vai escrever a biografia e começa assim, quando eu nasci, no dia tal. Gente, por que você precisa começar no dia que você nasceu? Você pode começar de um outro lugar. O Cold Open é uma abertura antes da abertura. Exatamente, o Cold Open é a abertura que prende você, porque você tem poucos segundos para decidir se a pessoa... Então, por exemplo, um Cold Open era assim, um avião... Aí, primeira cena, dentro de um avião. Aí vem a aeromoça, passa, tem uma mamãe com um bebezinho. Você vê bebezinho, já vai ter tragédia, que é pra você ficar com pena. Falar, meu Deus, botaram um bebê no avião, meu Deus, vai acontecer uma coisa horrível. Aí um bebezinho, assim, em geral uma freira, assim, né? Pessoas que você não quer que aconteça nada com elas. Assim. Cachorro. Aí dá 1, 2, 3 segundos, ela passa, turbulência, todo mundo começa assim, caem as máscaras. Gente, a hora que cai a máscara, entende? Aí você fala, meu Deus, vai morrer todo mundo, bebezinho, a freira. Você já tá desesperado, aí corta a cena e começa uma situação sem você saber. Então, Cold Open é isso, é um tapa na cara do telespectador. O The Office tem bastante, né? Cold Open, é aquela abertura que vai te prender ali. Isso, é que às vezes é um resumo de tudo, mas o Cold Open é realmente uma cena que você não vai entender, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, que é pro seu cérebro, porque o cérebro convive com tudo, menos com a dúvida. É uma isca. É uma isca. É o clickbait do roteirista. Mas para traduzir do inglês, né, nós estamos falando aqui de Cold Open, que literalmente seria uma abertura fria. Isso, fria, porque ela não tem explicação, não vem de lugar nenhum, é tipo, chega frio, não fez um aquecimento para você chegar naquela cena. Mas é interessante falar sobre o roteiro como documento, porque num longa-metragem você tem lá uma única história contada de uma vez só por um período longo, às vezes 2 horas, né, com uma história que tem começo, meio e fim, e tudo vai acontecer dentro de um único roteiro. Isso. Você, quando faz uma série de dramaturgia, você tem N roteiros, de acordo com a quantidade de episódios, que muitas vezes não são nem dirigidos pela mesma pessoa e às vezes não são escritos por uma única pessoa. Isso. Tem uma equipe de roteiristas, cada um está subdividido aí de uma forma. E esse documento ele também vai servir para toda a quantidade de profissionais que está trabalhando numa atividade artística sem ser o artista. Então acho que foi interessante você falar sobre isso, eu acho importante a gente destacar para as nossas ouvintes, nossos ouvintes aqui, que ao assistirem no streaming uma série ou numa plataforma de vídeo gratuito, ou na televisão, ou mesmo olhando o cinema... Uma novela, aquele documento ou série de documentos, né, se forem vários roteiros, eles vão estar orientando desde quem faz as contas para ver quanto vai custar o orçamento dessa Sim. ideia, que precisa de um helicóptero, de um cavalo... E tem todo um formato. No cinema, por exemplo, assim, você tem uma certa fonte que você vai usar do tamanho 12 e tal. Por quê? Porque mais ou menos tem que ter 1 minuto por lauda. A duração, A duração. Então, Mas vai passando na página 1 minuto, 2, 3, 4. Pra ter uma noção. 120 um filme de 2 horas tem 120 laudas. É tudo muito quantificado para calcular. Para criar algum tipo de padrão, né? E aí você tem as pessoas que usam o roteiro, mas não são a atriz, o ator. Não é quem está na frente da câmera, não é quem tem o microfone, não é quem está sobre o palco, né? É quem está construindo o cenário, iluminando, quem está dirigindo, entrando com figurinos, cuidando do camarim, etc, etc. Então, o roteiro influencia o trabalho de muitos. Muitos. Agora, quem influencia o trabalho do roteirista? É a encomenda que é feita, olha, esta produtora Tem quer fazer... 2 tipos, eu dividiria assim em 2. Tem o trabalho autoral, então eu sou autora, eu tive uma ideia, eu quero escrever um curta-metragem, quero fazer um longa-metragem, uma série, então se partiu de mim, eu vou ter que ir numa produtora para alguém produzir isso, alguém tem que comprar essa ideia. O equivalente a colocar embaixo do braço, ir lá apresentar e tentar vender o meu produto. Exatamente. Meu produto é uma ideia que está num roteiro. Isso aí. Agora, o roteirista, quando ele é contratado ou trabalha para uma empresa, para
para uma produtora, ele tem uma demanda, e aí às vezes você cria numa demanda, por exemplo, preciso de uma série musical jovem para esse tipo de público, com músicas brasileiras, que seja assim, e aí você então vai criar dentro dessas limitações. Quando é série, tem uma coisa diferente. A gente tem que escrever um documento que, assim, milhões de vezes a gente reescreve aquilo, é quase um livro, chama Bíblia. Toda série tem uma Bíblia, ou mesmo reality show, o BBB tem uma Bíblia, né? Que é os reality shows, como você monta um elenco, quais são os personagens. É chamado de Bíblia pelo tamanho e também porque tem que ser seguido à risca. À risca, como se fosse uma lei. Você deu divina. um exemplo de um reality show, que é algo que muitas vezes não é de fundo artístico, mas que é possível de reproduzir, né? De franquear. Isso. Então essa ideia surgiu na Holanda, mas eu deixei ela tão bem desenhada, o jeito de fazer, como é necessário fazer, que no Brasil um cara consegue fazer do mesmo jeito. O John DeMol, porque eu assisti desde o primeiro Big Brother, na época da internet discada, eu assistia deste tamaninho, fiquei encantada, tentei comprar os direitos, não consegui, porque eu sabia que ia ser sucesso, mas eu não tinha dinheiro para comprar essa franquia. O John DeMol baseou a criação dele numa experiência... Ele é o criador do Big Brother. Ele é o criador do Big Brother, ele é holandês. E virou um cara milionário, bilionário, né? Porque fez sucesso no mundo inteiro há 2 décadas. Ele se baseou numa experiência científica que era a Biosfera 2, que tinha várias pessoas super bem preparadas, etc., que ficaram confinadas num lugar totalmente como se fosse uma bolha independente, onde plantava, comia... No meio do deserto. No meio do deserto, no meio do nada. E deu muito errado. E aí ele falou, meu Deus, mas se pessoas preparadas ao serem confinadas no meio do nada, sem contato com o mundo exterior, quase se mataram e não conseguem sobreviver, imagina se eu pegar gente Mas essa comum. É a graça, né? A gente quase se matando. A graça do reality é exatamente essa. O reality, por isso que fala, é treta, confusão e treta. É isso que as pessoas querem ver, que elas querem ver o conflito, que é a base do drama, né? Por isso que tem herói, vilão, é o conflito. Drama é conflito. Então ele criou baseado nisso. Então essa Bíblia, quando você vai fazer, você tem tudo. Você tem cada personagem, mesmo que você use ele um pouquinho, esse personagem tem uma vida, uma história, faz aniversário num dia, tem um signo, tem um passado, se ele tem cachorro, se ele tem mania, se ele tem... Tudo. Você constrói essas pessoas. Aí você tem a descrição. Você escreve 1000 vezes essas mesmas coisas. Em uma linha, qual é a tagline, em uma frase você reduz o que fala essa série ou o filme. Depois uma sinopse, depois a sinopse de cada episódio, depois como que vai se desenvolver a história. E um roteiro de uma série com vários episódios, ela tem várias camadas. Porque, por exemplo, vocês lembram daquela série médica do Dr. House? Dr. House, lembra? Então você tinha, por exemplo, a história do Dr. House, que permeava todas as temporadas, que era a história dele, que tomava aquele remédio, tinha problema na perna, então Aí você tinha o caso dele com a Corey, lá se ia ficar com ela, não ia. Aí você tinha o episódio do dia, que era uma doença que alguém tinha que achar o diagnóstico e tal. Aí tinha as relações entre as pessoas, que às vezes mudavam, porque entra e sai personagem nas temporadas. Então você tem várias camadas. Tem o episódio do dia, tem o que está acontecendo naquela temporada inteira com aqueles personagens, o que está acontecendo com o House em todas as temporadas. Então, tem várias camadas para você acompanhar. Tipo um metaverso. É um pavê, uma lasanha de histórias. Nossa. Rosana Herman, nossa convidada, falando agora nesse momento sobre roteiro aqui no Céu Jaguaré, no Conversas Artísticas, você comentou sobre uma série que tem muitos anos, que tem muitos episódios, e acho que um desafio também para o roteirista é saber como é que eu faço isso ser interessante para uma pessoa que não viu os últimos 3 anos da história que eu contei, que vai assistir um único capítulo para você entender aquele capítulo, senão ela vai desistir, ela nem vai querer, ela vai falar, puxa, essa novela eu não estou acompanhando, não adianta eu pegar no meio que eu já não sei o que aconteceu antes, não vou entender o que vem depois. Mas num momento em que agora as pessoas podem consumir esse conteúdo de diversas maneiras. Elas podem pegar N episódios que estão disponíveis em algum lugar e assistir numa tacada só, maratonar aquilo um atrás do outro, ou elas podem em doses, olha, toda semana eu assisto um capítulo e eu tô lá acompanhando, ou eu perdi um pedaço e será que dá para eu pegar esse trem no meio do caminho ou eu preciso ir lá na primeira estação, né? Para efeito de roteiro, é uma pressão isso hoje? Como ter histórias dentro de histórias que subdividam para não excluir ninguém?
Tem um tipo de série que a gente fala que ela para em pé, né? Ela é stand-alone. Você pode assistir só um e você vai entender o que aconteceu naquele dia, naquela história, que ela tem um nome e um por tema. exemplo. Friends, Você identifica claramente Exatamente. as situações. Você entende e tá ninguém tudo precisa bem. te explicar. Diferente da novela, que se você perder alguns capítulos, você não consegue saber quem foi quem. É muito longa, né? Então você tem esse tipo de episódio. Mas tem aquela coisa, sempre no capítulo anterior, no capítulo depois, sempre tem aquele resuminho que a gente pula, né? Que a gente sempre pula a introdução, que meio que mais ou menos explica o que aconteceu ou relembra para quem só viu a semana passada. Mas eu acho que hoje, nós, como consumidores de audiovisual, a gente já aprendeu tanto que a gente dá um jeito de entender. Você vai, pesquisa, joga lá na busca, vê o que era antes. Volta. Hoje a gente consome, inclusive, de uma forma que nem estava prevista, que eu garanto que todo mundo aqui consome, que eu chamo de nuggets. Não é mais a galinha assada, que a mãe matava a galinha, depenava, cozinhava a galinha. Não é nuggets, você nem sabe que pedaço do frango está lá dentro. Mas é tudo igualzinho, é uns pedacinhos que são os cortes. As pessoas hoje assistem muitas coisas por corte. Ela só viu aquele corte da entrevista, o corte do podcast, um pedacinho de não sei o quê, que são nuggets. E mesmo assim elas conseguem compreender o contexto do que está acontecendo. Diferente do trailer de um filme do cinema. Isso. Que tá lá para tentar vender que o filme vai ser bom do E começo ao fim, mas Nossa. eu não sei E se o trailer é ruim, pode esquecer que mas vai. às vezes o trailer é bom e o filme é insuportável. É verdade, mas aí é o sucesso de quem faz o trailer, né? Se o filme é uma droga, mas você conseguiu chamar pra assistir, tá Esse ótimo, é né? outro artista. Esse É o editor outro montador do cinema. Exatamente, Nossa, essa é outra pessoa. Mas então, tudo no fundo é uma maneira de você criar emoções em quem vai ser impactado por aquele conteúdo. Porque o que a gente quer quando a gente vê uma série, qualquer coisa? A gente quer sentir emoção, a gente quer chorar, ficar com medo. Filme de terror, você assiste para ficar com medo. A gente quer exercitar as nossas emoções. Dizem, né, que o Hitchcock, não sei se é lenda ou se é verdade, até hoje eu não sei, mas dizem que o Hitchcock, ele, depois que fazia o roteiro do filme dele, ele fazia uma outra cópia para ele mesmo, onde ele anotava que emoção ele queria articular ou fazer sentir em cada uma das cenas. E eu, quando eu dou curso de roteiro, eu visualizo isso e explico isso como se fosse uma montanha-russa. A montanha-russa tem um começo, um meio e fim, que você sai no carrinho, você sabe o que você vai mais ou menos sentir, mas enquanto você não experimenta a sensação, não dá nem para imaginar o que vai ser a montanha-russa. Mas você já aí você entra no carrinho, aí sobe, rodopia, aí grita, aí desce, sobe, dá risada, aí tem, né, ataque histérico de riso, terminou, né? Alívio, ai, deu certo, acabou tudo bem, tô feliz. Então, é isso, é uma montanha-russa de emoções que você quer causar numa pessoa que está parada consumindo aquele audiovisual. Né? E basicamente o roteiro é tudo, né? É tudo, é ele que gera junto com tudo. Que, por exemplo, a música te faz chorar, te faz, né? Então, a música, ela é estruturada para conduzir você para as emoções que você quer tirar, quer causar naquelas pessoas, né? E tanto que o roteiro, é a partir do roteiro que tudo começa. Tanto que a gente está tendo essa greve dos roteiristas, né? E acho que ajudou muito as pessoas a saberem que existe um roteirista e que o trabalho dele é muito importante e por vezes não é tão valorizado quanto é valorizado, claro, que tem que ser também o trabalho do ator, né? Quer dizer, hoje um bom roteirista, ele leva milhões de pessoas a verem uma série. Ou não é nem o ator, diretor, né? Porque acho que um mau diretor estraga um bom roteiro. Exatamente. E um bom diretor não consegue salvar um mau roteiro. Exatamente. E aí você vê verdadeira. a importância que várias séries não vão demorar para sair por causa da greve. Netflix já tá mudando algumas formas aí de apresentar conteúdo por causa disso tudo, né? Então é para as pessoas entenderem um pouco o tamanho da importância que um roteirista tem, né? Rosana, 2 perguntas que você toma o tempo que você julgar necessários para as respostas. A primeira delas é com relação a os tipos de roteiros que passaram a surgir depois da criação original. Você tem os roteiros adaptados. Então é a partir de um livro que já existe, uma obra de um terceiro, eu vou transformar aquilo num filme. A partir de um brinquedo, eu vou criar uma série de animação, né, ou em computação gráfica, que são os roteiros adaptados porque eles foram criados por um terceiro e aí o roteirista ou a equipe de roteiristas, a partir daquela obra ou daquele trabalho, vai fazer um novo trabalho. E as releituras.
algo que o cinema periodicamente tem feito. Puxa, quantos super-homens já aconteceram, ou quantos Batmans já aconteceram no cinema, e quantas vezes a mesma história foi recontada, só que agora mudou um pouquinho, agora esse personagem que era de um jeito para um, era de um jeito para o outro. Você já passou por uma situação como essa, de ter uma adaptação de roteiro, ou convive com gente que está trabalhando em adaptações de roteiros que não são seus, mas que você quer trazer da melhor maneira possível para o resultado final ser vencedor? Você tem mais formatos, até você tem, por exemplo, Eduardo e Mônica, que era uma letra de música que virou um filme, né? Quer dizer, você tem muitas adaptações, porque tudo, na verdade, parte de uma história. Qualquer história contada de qualquer forma, ela pode se transformar numa série, porque você vê quando agora tem esse novo, não é nem novo, mas esse segmento de você recriar histórias infantis com personagens, ou alguma coisa que era do desenho animado e você faz live action, né? É a pessoa interpretando a Turma da Mônica, isso. Só que com atores e atrizes. Exatamente, existia no mundo da fantasia, né, assim, do desenho, e você então tridimensionaliza com gente para você ver. Então agora vai ter até da Branca de Neve e os Sete Anões também vai ter isso. Então você pega, por exemplo, histórias infantis clássicos assim, lendas de Esopo, sabe? Você pega coisas muito, muito antigas e você atualiza dentro das plataformas e da tecnologia que você tem hoje. Ou coisas que você só ouviu, histórias que você só ouviu, mas nunca visualizou, ouviu num livrinho infantil, e que agora você pode ver em 3D com óculos no cinema. Então, é a mesma história, mas a experiência é que muda. O que acontece muito com o roteirista profissional é você ter que salvar roteiro ruim que não deu certo, roteirista que foi demitido no meio porque não gostaram, e aí você tem que... É bem difícil essa parte, né? É bem difícil. É que nem chamar um encanador para consertar um encanamento que não foi ele que fez, ele não projetou. Tem que descobrir de onde veio e para onde vai. Exatamente. Então, mas isso também é parte do trabalho. Às vezes você fala, não, a gente tá aqui com esses, já gravou, já captou uma parte, mas não vai dar certo, ou o ator foi embora. Enfim, tem esses problemas, percalços da produção, e que às vezes o roteirista tem que dar um jeito. Ou quantas vezes em novela você tem que matar um personagem porque o personagem rompeu o contrato. Até caso, lembra da Daniela Pérez, né, que morreu, aí teve que a própria mãe teve que readaptar tudo, né? Isso, quer dizer, são ocorrências que você tem que dar conta dentro daquela história. Você tem que dar um jeito de salvar, achar um jeito de salvar aquela produção, né? Porque justamente uma produção, ela é muito grande. E todo mundo pensa assim, pro roteirista é fácil, ele vai lá e escreve de novo, qual que é a dificuldade? Né? Não, uma coisa é criação original, a outra que você está falando, talvez a gente possa descrever como transformação, né? Transformar. Eu tenho que transformar um negócio que estava de um jeito para outro, ou transformar uma obra que era de um suporte para outro. Era um livro, agora vai virar um filme, era uma música, virou uma série. Mas a minha segunda questão emendada nessa diz respeito a um assunto premente, né? Inteligência artificial. Então, pessoas que não são roteiristas, que não são treinadas nas técnicas de roteiro ou que não têm nem experiência nessa área, têm ferramentas à disposição que podem gerar roteiros através de instruções. O termo em inglês são prompts, né? Mas isso. Na realidade um prompt é uma instrução, é um comando, e você poderia, com a ferramenta adequada, dar os elementos só de uma história. Eu tenho uma ideia. São duas pessoas que saíram de bicicleta, andando na marginal do rio Pinheiros, num dia de sol, com chuva, aparecem alienígenas, tem um sequestro, você dá algumas linhas e diz quanto você quer de história, quanto você quer de roteiro, quanto você quer. Talvez no futuro você receba o filme pronto, mas isso vem. Como avaliar a qualidade, e isso é uma concorrência desleal que o ser humano vai ter que aprender a encarar? Mas quanto é desleal a concorrência e a diferença de você comer aquele feijãozinho temperado feito pela sua avó, com aquele gostinho, aquele amor, e você comprar uma feijoada pronta numa lata? Ou a sua avó italiana fazer uma lasanha especial para você, que você gosta, do jeitinho que você gosta, e você comprar uma lasanha congelada e botar no micro-ondas, né? Eu acho que a gente vai ter essas opções de você ter, assim como você tem ultraprocessados, e que está descobrindo agora o quanto isso faz mal para a saúde, e que a gente deve voltar a comer a alimentação natural da feira e da avó da gente que fazia, eu acho que a mesma coisa pode acontecer em várias outras
plataformas, digamos assim, de consumo. O ChatGPT, por exemplo, e essas inteligências, esses Large Language Models, modelos grandes de linguagem, eles são muito bons para ajudar você na criação. Ele é um ótimo coach, porque eu conto para ele assim, tive uma ideia para um roteiro, o plot avalia aí. Aí ele faz perguntas para você, mas e se fosse assim? E se fosse... Então ele funciona como um coach de criação, que vai te fazendo perguntas e fala, não tinha pensado nisso, boa ideia. Entende? Eu acho que é uma ferramenta boa para ajudar você na sua criação. Ele também escreve muito bem, né? Ele escreve muito bem porque ele leu 1 trilhão de palavras escritas pelas pessoas. Ele leu 1 trilhão de informações produzidas pelo ser humano. É isso que eu chamo de concorrência desleal. A sua capacidade cognitiva, né, a sua capacidade de ler, interpretar e o tempo que você tem ao longo da vida não vão ser páreo para uma máquina alimentada com informações de todos os lugares. Mas você já percebeu, eu sempre penso isso, agora está tendo a mostra de cinema, por exemplo, em São Paulo. Se você começar a ver grandes cineastas e grandes filmes, quantos cineastas não falam sobre a sua infância, a sua vida, o famoso cante a sua aldeia para ser universal? Quanto produto autoral você tem? Então você tem uma parte dos produtos que são autorais, pessoas que falam muito das suas histórias, suas origens, né? Do que viveram, né? Quantos livros contam isso? Olha a literatura russa, quanta coisa vem do que foi vivido. Então tem essa parte, tem a parte de grande consumo, que você precisa lançar não sei quantos novos filmes e séries por mês numa plataforma de streaming, e eles precisam ter aqueles produtos na prateleira. Então pega, não vou dizer qualquer coisa, mas pega coisas assim que são feitas tipo mais do mesmo. Comédia romântica, boy meets girl, perde garota. E tem, isso é uma coisa muito legal, tem um autor chamado Kurt Vonnegut, procurem no YouTube, Kurt com K, Vonnegut. E ele tem um vídeo antigo, tá até todo assim meio, sabe, ele foi gravado em película e a gente vê que tá ruim de assistir, mas é maravilhoso. Chama O Formato das Histórias, On Shape of Stories. Então ele pega uma lousa, faz assim, um eixo vertical, que nem quando a gente vai fazer um gráfico em matemática, um eixo X horizontal. Então ele começa assim, vamos começar aqui, não vamos partir do zero, vamos partir daqui de cima. Então ele fala assim, uma menina conhece um cara e vai melhorando de vida, vai subindo, conhece o cara, fica apaixonada, de repente o cara desaparece, ela pum, vai lá para baixo. Meu Deus, eu tô desesperada, perdi o amor da minha vida, nunca mais vou amar de novo. E agora ela de repente reencontra ele, vai subindo, ele se casa. Então é uma curva, né? É amar, perder e recuperar e ficar melhor. Depois ele fala assim, vamos fazer uma outra aqui. Começa lá embaixo, mas lá embaixo, não é no zero, é lá embaixo. Uma menina menor de idade, tem nem 12 anos, morre a mãe, o pai casa de novo com uma megera, as irmãs odeiam ela. Cinderela. E aí para sair daquele buraco, só a mágica. Aí ela aparecem umas fadas, uns ratinhos que pegam uma abóbora, transformam numa carruagem, constroem vestido com a cortina, uma coisa maravilhosa. Ela vai no baile, quando chega meia-noite, tá lá em cima. Cai de novo. Bom. Aí ela cai com as 12 badalas, perde tudo, volta, mas ficou um sapato. Aí vão procurar o sapato, encontra o príncipe, e acaba lá em cima. Então, as histórias, elas têm formatos, elas têm curvas de emoção, que nem a montanha-russa, sabe? Às vezes vem um looping, às vezes fala, meu Deus, eu não imaginava, o plot twist, mudou tudo, não era o que eu pensei. Então, isso está por trás de qualquer coisa, pode ser comercial, pode ser autoral, mas sempre tem que ter essa estrutura, essa curva, né, que leva você para lugares e depois resolve, tem a resolução. Às vezes tem filme de arte que acaba, você não entendeu nenhum filme, né? Você acaba o filme e fala assim, pera um pouquinho, mas não entendi, já acabou? Mas acabou agora? Não, né? Tem outras possibilidades, tem técnica, né? Tem vários tipos de efeito e de técnica, né? Você... Por favor. Não, eu ia perguntar, a gente hoje, né, a gente estava falando muito sobre o roteiro para séries, filmes, etc. Mas tem roteiro, por exemplo, até para podcast, né? Sim. Quer dizer, as pessoas acham que às vezes sentamos aqui, no nosso caso a gente produziu nossas perguntas, né? Mas no caso, muitos podcasts hoje famosos, tem uma equipe gigante de roteiristas por trás. E aí, qual que é o trabalho deles nesse caso, em programas de entrevistas? É estudar a vida do entrevistado e falar assim,
Bom, Fá, pergunta sobre tal coisa ali que vai gerar um corte, né? Porque tem essa, né? Isso, é. Pergunta sobre isso que ele vai gerar um corte. Ou pergunta do fulano daquela briga que ele teve no passado, não sei o quê. É isso que o roteirista faz? Na televisão, por exemplo, a gente sempre faz isso. Você vai entrevistar uma pessoa, você faz uma grande pesquisa para que o apresentador saiba quem é, porque o apresentador está todo dia falando com um monte de gente que ele às vezes nem conhece. Então tem que ter essa pesquisa para saber quem ele é, mas também tem a condução da entrevista. Porque para você chegar num assunto sensível, você não pode já na lata chegar e falar, mas e aí aquela treta? Não, tem que ir amaciando. Você tem que ir amaciando, tem que ganhar confiança, tem que ir tateando. É uma dança, você tira a pessoa para dançar, não pode sair pisando no pé dela. Então você, né, uma maravilhosa entrevista é isso. analogia. Então você vai dançando, começa uma valsa, depois um sambinha, sabe? Vai mudando o ritmo, aí pega na cintura, vai. Mas assim, também tem uma condução, um ritmo para você chegar em alguma coisa. Então, e tudo tem um começo, um meio e fim, que é a estrutura aristotélica, né? De começo, meio e fim, para você contar uma história. Então, tudo tem uma estrutura, tem uma condução em função de um objetivo. Se você quer que as pessoas até um show de música, você pode ver, ele começa a cantar umas músicas que conhece, tá? Ninguém vai começar o show com música inédita. Porque a plateia tá fria, acabou de sentar, nem botou a bolsa já. Lógico. Vai começar então a empatia. Isso. Então você começa com umas músicas legais, todo mundo conhece, depois você canta umas inéditas e você... legal, né? E tem que terminar lá em cima. Show, você tem que sair do show assim, ó. Sabe, com os bracinhos pra cima. Você não lembra das outras 8 músicas que você não gostou? Não, então, só as a 3 última, no exatamente, as 3 queria. no final que você queria, e aí todo mundo grita, pede bis e canta de novo, né? A música você quer cantar junto e ouvir a voz de todo mundo. Então até show tem estrutura. Que é isso, você pensa na emoção que você quer deixar, no que você quer causar, o impacto que você quer causar, a mensagem que você quer passar, a experiência que a pessoa vai ter, e você tem que fazer esse roteiro, como roteiro de viagem, como um roteiro que vai te levar de A para B. Pode ser fisicamente, pode levar você mentalmente, levar você emocionalmente de um ponto para outro. Então a gente diz que roteiro tem que ter conflito, tem que ter altos e baixos, tem que ter... É que nem, por exemplo, como é que você gera... Eu faço assim, essa confusão mental na minha cabeça porque vários assuntos de áreas diferentes. Como é que você gera eletricidade numa hidroelétrica? Diferença de potencial. Você represa a água de um rio, aí ele está lá em cima, aí cai a água, né, com aquela força, pensa em Itaipu, aquela força que a água cai. Essa força da água é por causa da gravidade, a diferença de potencial da água lá em cima para a água lá embaixo. E aí essa força da água gera uma turbina e essa turbina vai gerar eletricidade. Então você tem que ter essa diferença de potencial. Você tem que ter uma pessoa muito má, uma pessoa muito bacana, muito boa, uma pessoa muito... Entende? Você tem que ter essa diferença de potencial. Tipo em reality show também, né? Tipo em reality show. Você monta o elenco, tem sempre um vilão, uma pessoa horrorosa que você odeia. Mas a gente não assiste só porque a gente gosta, a gente assiste para odiar também. Acho que mais para odiar, né? Então você precisa ter essas diferentes, porque uma coisa bege, uma coisa flat, uma coisa chata, que não acontece nada, não é um roteiro. E Rosana Herman conosco aqui no Céu Jaguaré hoje, quando você pensa num conteúdo audiovisual, que tem sido aí o tema do nosso papo até agora, você pensa que as pessoas elas estão lá assistindo. Agora, você tem a experiência de escrever mesmo, obra literária, livro. É diferente, as pessoas vão ler, né? As pessoas, ao lerem, elas precisam ser lembradas com palavras das intenções e de todos os detalhes que você quer apresentar. A descrição, está chovendo, numa casa fria, com móveis de madeira, numa roupa vermelha, entrou alguém. Na televisão, no cinema, numa série, eu estou olhando e eu vejo que está frio, eu vejo que tem neve, que a roupa é vermelha, ninguém precisa me falar tudo isso. Né? Qual é a diferença para você nesse trabalho quando ele está sendo só para um leitor, para a leitora, para alguém que precisa ser informado de tudo? Ainda não que seja uma biografia, como foi o teu caso com o livro da Cláudia Raia. Você precisa contar muito mais com a empatia da pessoa que vai ler você precisa contar muito mais com a disposição dela de ler você. Então você tem um carinho muito grande que você tem que colocar e um jeito de escrever que tem que cativar a pessoa pela forma de escrever. Porque você depende dela. Porque a qualquer momento, assim como você pode parar de ver. No cinema ninguém levanta e vai embora no cinema porque você pagou para entrar. Né? Mas a pessoa que compra um livro e não gosta, ela fecha o livro na sua cara e não lê mais, ela não gostei, não termina.
Eu acho que o número de livros que as pessoas compram e não leem ou não terminam é gigante. Né? Assim como muita coisa que a gente assiste o começo e não gosta e vai embora. Mas você depende muito mais da participação, da imaginação da pessoa. Ela precisa entrar junto com você, mergulhar naquela história, né? A leitura exige muito mais. Você tem que ficar sentado, olhando para o texto, acompanhar, imaginar. Tem as distrações, tem muita, hoje em dia WhatsApp. a gente tem muita distração. Então você depende muito mais do leitor. Você precisa realmente contar muito mais com a boa vontade e o desejo dele, né? Já outras coisas, assim, a gente sabe mais como funciona e as pessoas já estão mais acostumadas. Cada vez as pessoas estão vendo mais e lendo menos. Olha, por exemplo, o número de cinebiografias que tem hoje. Hoje tem praticamente cinebiografia de todo mundo. Por quê? Porque você já conhece mais ou menos o artista, você mais ou menos já sabe algumas coisas, então você não está saindo do zero. Agora, quando eu abro um livro de ficção, eu não tenho ideia de quem são aquelas pessoas, o nome, vou ter que decorar. Tem um trabalho, eu preciso da participação da pessoa para entrar numa história da minha cabeça. E quando eu falo de alguém famoso, é muito mais fácil, porque essa pessoa já é fã, ela já quer ver, já quer ler. Ou ela tem pelo menos uma referência. Ou tem uma referência. Esse foi um grande piloto de Fórmula 1 que morreu num acidente. Isso. Aí tem uma série sobre o Ayrton Senna para estrear. Exatamente, que você vai ver e vai ser legal, e eu também vou assistir. Agora, quando você compra um livro, olha só a confiança que você está depositando de você pagar antes de saber e comprar um livro, e não é barato. Vou gastar horas da minha vida lendo para prestigiar uma pessoa que escreveu e inventou tudo aquilo, quando é uma história de ficção, né? Então, eu sinto que tem muito menos gente disposta a se lançar a essa jornada de uma autora, a não ser que a autora já seja muito querida e muito conhecida. Então a gente precisa realmente que as pessoas gostem de ler antes de mais nada. E hoje a gente percebe que as pessoas só conseguem ler nuggets, né? Elas só lê tweets, só lê as colunas de quadradinho, textos pequenos, né? Eu sou colunista da Folha Online 2 vezes por semana e assim tem um certo tamanho que eu sei que as pessoas leem. Se for grande demais, a pessoa simplesmente manda para mim. Too long didn't read. Muito grande, não li. Tem uma sigla, quer dizer, inventaram uma sigla para isso. É TLDR. A primeira vez que eu falei TLDR, meu Deus, o que quer dizer isso? Fui lá procurar, Too long didn't read. Muito comprido, não li. E aí é um desafio, né? Então, como é que você faz? Então, você tem que ter um cold open, você tem além que de ter tudo, técnicas. é uma reclamação, né? Exato, ele tá te xingando. Tá Por que você fez um texto maior do que eu gostaria? Maior do que eu gostaria. Tipo, você tá me ofendendo, né? Você como autor é uma ofensa, de certa forma, né? É vontade de falar assim, você não quer comer a pizza inteira, come 2 pedaços e leva pra casa agora. Depois você lê, come né? quando você quiser. Mas a gente tá aqui já se encaminhando pro final, gente, passa tão rápido que eu nem vejo, né? Uma dica, Rosana, pra quem tá em casa, né? Tem que estar nos ouvindo, essa molecada que curte, escreve bem, que tá com a cabeça cheia de histórias e quer botar no papel, quer contar. Uma dica para quem quer virar um roteirista, um autor. Começa por onde? Procura quem? O que faz? Escrever é uma coisa que você precisa começar a falar. Eu queria contar uma história. Que história? É a história dos meus antepassados. Tá bom, então vai pesquisar os seus antepassados, vai conversar com a sua avó, grava uma entrevista com ela, bota isso no papel, vê o que está faltando, vai de novo. Você, assim, começar a fazer é uma coisa que vai te dando tanto prazer que você não deveria... Claro que você pode fazer curso de roteiro, eu recomendo, mas a teoria tem que ser ajudar o desejo. Se você tiver esse desejo de contar a história para alguém, de criar, isso tem que vir antes. Para mim, a primeira coisa, o meu sonho é criar uma escola chamada Escola de Entusiasmo. Eu sou uma pessoa entusiasmada com a vida, com as descobertas, com as coisas assim. Então, eu acho que você precisa primeiro se contaminar com esse entusiasmo da criação, né? Porque é realmente uma coisa divina, é uma potência que a gente tem dentro da gente de contar a história, de criar, de inventar, de remixar, sabe? Que às vezes você não exerce por timidez, porque você acha que você não vai conseguir. Você contém multidões dentro de você, né? A frase não é minha. Você contém realmente multidões de histórias, de coisas que te contaram, e cada pessoa é única. Tem uma trajetória única, tem uma história única, uma configuração única. E é esse único que você tem que é o seu grande poder.
Entende? A gente passa a vida nas redes querendo ser igual ao outro, querendo ser rica como um, bonito como o outro, copiar o outro na viagem do outro, querendo copiar os outros, e perde um tempo incrível de descobrir as suas potências pelo fato de só você ter vivido aquela vida, ter tido aquela infância, até com suas limitações. Eu devo parte da minha criatividade a tudo que eu não tive. Eu não tinha brinquedo, eu não tinha boneca, eu não tinha nada. Então eu tinha que inventar a brincadeira para poder brincar, como tantas crianças brasileiras. Então tinha que jogar o chinelo de dedo de borracha para cima, jogar o chinelo e se caísse dos dois para cima, estava salvo. Se caísse dos dois para baixo, tinha que pagar uma prenda, pagar um mico. Se caísse um ou para cima, outro para baixo, discutia com as primas para ver o que ia fazer, tinha um júri. Então, sabe, quantas crianças no Brasil fazem boizinho de manga que cai da mangueira, sabe, assim, para montar o seu rebanhozinho. Então, a criatividade vem da vontade de querer brincar. E é isso que a gente não pode perder. Esse desejo de querer interagir, de brincar com a vida e com os outros. E eu acho que isso é o essencial, o resto a gente aprende. Senhoras e senhores, esta foi Rosana Herman aqui no Conversas Artísticas de hoje. Muito obrigado, Rosana. Eu que agradeço. Foi um prazerzão. Com 1000 maracanãs dentro dela, né? São multidões de maracanãs dentro da Rosana. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu, até a próxima, pessoal. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.